Diabo. Primeiro vamos entender o diabo, né, para a gente falar de Lúcifer. O diabo, ele é uma criação medieval, uma criação da Idade Média, da Igreja da Idade Média, baseada nos deuses pagãos, em faunos, sátiros e outras divindades pagãs que já existiam, Pan e tudo mais, que eram cultuados pela população. E o que acontece? Na Idade Média, né, o pessoal queria uma forma para o diabo, os satanás e tudo mais, que é apócrifa. Diga-se de passagem, essa forma que a gente ouve falar de chifre, rabo, parecida com Bafomé, é uma forma apócrifa. Apócrifa quer dizer o seguinte, não canônica, não bíblica. Você não encontra na Bíblia, eu estudei muito isso, você não encontra uma descrição do diabo. Pé de bode, asa de morcego, pele vermelha, chifre, não tem nada disso. O estereótipo do que a gente está acostumado a ver não tem. Isso foi uma criação de marketing feita na Idade Média. Os monges eram bons disso, eles eram os únicos que sabiam ler e escrever. Então, a população cultuava os deuses pagãos, na floresta, no mato e tudo mais. Levava o filhinho para aprender o culto e tudo mais. E aí, a igreja estava perdendo devotos. Imagina a cena, né? Aquele estagiário do mosteiro, né? Aquele noviço, correndo com a batina levantada, trazendo um flip chart e falando assim, eu encontrei a solução. Todo mundo pensa, o que a gente faz? Estamos perdendo. Encontrei a solução. Aí o cara fala, vou apresentar para vocês como é que nós vamos resolver isso. Aí, pum, abre o flip chart, o diabo. Aí o nego fala, o que é isso, cara? Ele fala, não, o diabo, cara. Olha só, a gente vai dizer o seguinte, que Satanás, que eles confundem com o diabo também, Satanás tem essa personificação aqui, esse shape. Aí o pessoal fala assim, mas pô, lógico, porque isso aqui são as características dos deuses que eles cultuam na floresta. Se nós convencermos que Satanás / diabo é assim, nós vamos dizer para todos eles que eles estão cultuando o diabo. E isso com os adultos até não dá muito. Mas, como dito na Monita Secreta, um livro atribuído aos jesuítas, me entrega uma pessoa até os 7 anos de idade, que eu faço dela o que eu quiser para a vida dela, eu programo ela e acabou. Não fala programa, porque, né, mas eu condiciono. Então você pega as crianças e começa a falar, o diabo tem chifre, o diabo tem asa, o diabo tem pé de bode, o diabo... Vira uma verdade, né? E vira uma verdade na cabeça da criança, pelo menos a criança fica impressionada. Quando papai e mamãe pegam eles e levam eles para os cultos na floresta, e lá tem uma imagem de Pan, pô, cara, você ia ver o diabo. E essa imagem não tem nada, não é bíblica, ela é apócrifa. Ela não é canônica, ela é uma invenção. Isso aí pode ser provado, procura na Bíblia. Então, isso como a maioria dos mitos judaico-cristãos, são só isso, mitos. Mas qual é a função do diabo? Olha só, vamos colocar assim, o que eu, pelos meus estudos do cristianismo, tá? Não sou pastor, fui cristão, fui estudioso do cristianismo, porque eu não fui aquele cristão que embrulha e leva, não. Eu li Bíblia em várias versões, João Ferreira de Almeida, a Bíblia Católica, a Bíblia do Testemunho de Jeová, eu fiz curso com os mormons, fiz curso com batistas, fiz curso com presbiterianos, metodistas, e eu percebi, cheguei à conclusão, que a função do diabo é ser uma espécie de cão-pastor. Saca cão-pastor? Tem as ovelhinhas correndo para lá e para lá. Eu vi bem, a metáfora é muito interessante. Você vê as ovelhinhas correndo para lá e para cá, e quando elas saem um pouco da linha, vem o cão, pastor, aí ele não é um lobo. Ele não é um lobo. E ele assusta e bota as ovelhas. Ele amedronta para que e as ovelhas voltam para o rebanho. Então a função do diabo, pelas minhas conclusões, de estudioso, leigo da Bíblia, não sou padre, não sou pastor, mas já fui cristão e fui muito estudioso da Bíblia e do cristianismo, e de religiões comparadas também. E cheguei à conclusão de que a função do diabo é trabalhar para Deus. O próprio Anton Szandor LaVey, fundador da Igreja de Satã, ele fala que, Deus deve muito ao diabo. Se não fosse o diabo... Sim, se não tivesse o antagonismo... Entendeu? Né? Então, assim, esse negócio foi criado... Porque, olha só, isso não é nem monoteísmo. O cristianismo, ele se baseia, supostamente, né? A religião judaico-cristã se baseia, supostamente, no monoteísmo. E no monoteísmo não pode haver um opositor poderoso
Então não havia esse opositor poderoso. Até então, Satanás servia a Jeová. Tanto é que você lê no livro de Jó, quando fala assim... eu achei isso muito... Quando eu estudava muito a Bíblia, eu achei isso muito característico. Foi assim, quando os filhos de Deus se reuniram nos céus, Satanás estava entre eles. Opa! Pelo que eu saiba, Satanás já está no inferno. Sim, não pertencia ali, né? Aí ele pergunta, Satanás, de onde vens? Olha, tipo assim, como eu pergunto para um funcionário meu, como eu pergunto para um amigo teu, e aí, onde você está vendo? Satanás, de onde vens? Né? Porque bota essa história verbal. Sim. Assim, né? Aí ele falou de andar pela terra, rodear a terra e andar por ela. Aí começa aquele jogo de sacanagem contra Jó que eles fazem, que ferram a vida de Jó. Ferram a vida de Jó todo dia por uma aposta, sabe? Que na verdade é um eco de um mito de Marduk. De Marduk e um outro Anunnaki que testam para ver como é que um ser humano poderia sobreviver. Aí faz igual o Joseph Goebbels. Não sei se você já ouviu essa piada. Tira o braço, tira as pernas, tira não sei o quê, e deixa ele... Vamos ver como é que o ser humano sobrevive. E, de certo modo, a história de Jó é mais ou menos a mesma coisa. Só não tiram braço e perna, mas tiram tudo. Matam os filhos de Jó. E aquela coisa tudo toda... teste, né? Isso, testando é tudo para verificar, não, porque ele diz, não, Jó é fechamento. E Satanás... Então, quando você vê essa história, e esse Satanás não tem descrição. Ele não tem descrição, ele a princípio é um anjo. Tá? A princípio ele é um anjo. E esse diabo não é citado como um ser de chifre, asas, etc. Ele é uma criação, assim como Jesus. Ele é uma criação de marketing da igreja, feita na Idade Média.